Você já parou para pensar que o versículo que você mais usa para consolar o seu próprio coração sobre o fim dos tempos pode, na verdade, ser o alerta de juízo mais aterrorizante que Jesus Cristo já pronunciou? Porque nós olhamos para as palavras de Cristo e lemos uma promessa de fuga secreta e confortável, quando no fluxo de sangue e fogo do próprio texto, ele descreve uma condenação repentina e inescapável. Isso não é um mero detalhe para teólogos debaterem em salas fechadas, cercados por livros poeirentos e xícaras de café frio. Isso mexe com o núcleo da sua alma. Mexe com a forma exata como você acorda de manhã. Como você vigia as portas da sua mente. Como você consome conteúdo na internet. Como você trata sua família. E como você entende o próprio coração inflamado de Deus. Em Mateus 24, versículos 40 e 41, Jesus lança uma frase que corta a história da humanidade ao meio, como uma espada afiada descendo sobre um osso. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. O mistério pulsa rápido sob essas palavras e exige uma resposta de vida ou morte. Ser levado aqui significa ser salvo, resgatado pelos anjos e levado para o conforto do céu. Ou significa ser violentamente removido e arrastado pelo juízo implacável de Deus. Se você errar essa resposta, você transforma a sirene de alerta do céu em uma canção de ninar. Você dorme profundamente quando deveria estar em pé, com a armadura apertada no peito. E logo a seguir, em Mateus 24, versículos 42 a 44, Jesus aperta ainda mais a lâmina contra o nosso orgulho. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Por isso, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Nós vivemos na era da distração absoluta, do barulho contínuo e da anestesia digital. Você acorda e a primeira coisa que seus olhos buscam é o brilho da tela do celular. Você abre o YouTube, procura uma pregação, escreve o seu amém sincero nos comentários. E sente o calor de uma comunidade viva pulsando através de cabos e sinais de internet. Preste muita atenção agora. Essa congregação digital não é uma ilusão e não é menos real que as 4 paredes de tijolos da sua igreja local. A igreja online é uma ferramenta poderosa, afiada e abençoada, que o Senhor usa para invadir a sua rotina caótica, furar a sua bolha de isolamento e quebrar a solidão de um mundo frio. Você aprende a palavra profunda. Você compartilha dores dilacerantes com irmãos que nunca viu face a face. E Deus age poderosamente através dessa rede viva de fé, curando, libertando e ensinando. Mas o perigo mortal começa exatamente no minuto em que você desliga a tela e o silêncio toma conta do quarto. A rotina te engole como um monstro faminto. Você volta para o seu campo de trabalho. Você volta para o moinho das suas obrigações diárias. E Jesus avisa com todas as letras que o abalo final da terra não acontece durante um culto solene com luzes baixas e música suave. O fim rompe o tecido da realidade exatamente enquanto o mundo trabalha, come, ri, chora, paga boletos e planeja o fim de semana. Para entendermos quem é levado e quem é deixado, nós precisamos entrar de forma violenta na memória do próprio Cristo. Ele nos puxa pelos ombros, arranca nossas falsas seguranças e nos joga no meio de uma geração antiga que zomba do Criador. Até o instante exato em que a água gelada sobe até o pescoço.
O ar pesa com uma urgência que sufoca. Em Mateus 24, versículos 37 a 39. Cristo dita a regra absoluta do fim dos tempos, sem deixar espaço para negociação. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Escute o eco dessa frase esmagadora batendo contra as paredes da sua mente como um martelo de ferro. E os levou a todos. Levou quem? Pense profundamente. Levou os justos? Não. Levou os que não perceberam nada. Levou os corações anestesiados. Levou os que trataram a mensagem divina como ruído de fundo, como lenda, como exagero de um velho fanático. Para entender o homem levado do campo de trigo, você precisa primeiro sentir o impacto da água arrastando a geração inteira de Noé para o fundo do abismo. Mergulhe na cena agora. Sinta a terra seca sob seus pés. O cheiro de pão assado no forno de barro invade as ruas estreitas e poeirentas. Um pai amarra a sandália de couro do filho pequeno e ri alto de uma piada suja contada pelo vizinho de tenda. Mercadores gritam os preços das peles e dos grãos no meio da praça lotada. Moedas de prata batem pesadamente nas palmas das mãos suadas, selando acordos corruptos. Mulheres separam o linho fino com os dedos ágeis, planejam os vestidos de casamento das filhas mais novas, discutem os arranjos, as festas, o vinho que será servido. Homens poderosos fecham negócios cruzando os braços e sorrindo com falsas promessas, calculando mentalmente o lucro exorbitante que vão arrancar dos mais pobres no próximo mês. A vida pulsa forte. O sangue corre quente. O mundo parece indestrutível, sólido, perpétuo. Não há relâmpagos rasgando o céu azul. Não há chão tremendo sob as botas. O pecado mais venenoso e destrutivo dessa geração não é apenas a violência explícita que mancha as ruas de sangue. O veneno letal é a normalidade absoluta sem qualquer tremor diante da santidade de Deus. Eles funcionam perfeitamente. Eles sobrevivem. Eles constroem impérios, celebram a arte, desenvolvem a cultura e planejam dinastias. Mas eles ignoram completamente o Criador que sustenta o fôlego nos pulmões deles. E, no meio dessa multidão surda, cega e orgulhosa, um homem idoso golpeia uma tora de madeira pesada com um machado de bronze. O machado desce cortando o ar. A lâmina rasga a casca. A madeira estala, chora, cede e lasca. Em Gênesis capítulo 6, versículos 13 a 22. O decreto fulminante do céu já caiu sobre a terra. Deus não pede a opinião do mundo. Deus não faz uma votação para saber se a sociedade concorda com seus termos. A corrupção humana sobe ininterruptamente como uma fumaça tóxica e espessa nas narinas do Senhor. A terra apodrece por dentro, infestada de pensamentos continuamente maus. E Deus decide o fim de toda a carne. A sentença é declarada no tribunal invisível do universo. Ele chama Noé. O impacto do invisível quebra a espinha da rotina desse homem. Noé ouve o decreto de juízo cósmico e, em vez de debater teologia, em vez de pedir sinais, em vez de terceirizar a missão, ele derrama suor. Ele corta. Ele arrasta troncos imensos.
Ele sangra as palmas das mãos. A fé de Noé não é um conceito teórico guardado na mente. A fé de Noé é calo grosso nos dedos, é dor nas costas, é isolamento social, é submissão muscular. O braço enrugado dele queima de exaustão. A serragem fina gruda na pele molhada de suor sob o sol escaldante do meio-dia. Cada prego de madeira que ele bate na estrutura colossal ecoa pelo vale silencioso como um sermão furioso, denunciando o pecado de todos que ouvem o som. Cada tábua coberta de betume negro que ele ergue com o peso das costas condena a geração inteira que passa rindo em direção ao mercado. Um grupo de jovens com roupas coloridas para na beira da área de construção. Um deles, com os olhos vermelhos de vinho, aponta o dedo sujo e cospe no chão poeirento. Noé, o seu cérebro derreteu de vez sob esse sol. Vai navegar no pó da terra, seu velho inútil. O grupo inteiro cai em uma gargalhada histérica que fere os ouvidos. Outro mercador mais velho ajusta o manto rico no ombro e grita com desdém e superioridade. Você desperdiça a sua vida com medo de fantasmas, seu louco. Olha o céu perfeitamente azul. O clima nunca muda. Vai trabalhar em algo que dê lucro, vai alimentar a sua família em vez de construir um túmulo gigante de madeira. E Noé apenas engole a seco. Ele respira fundo, sente o peito arder, limpa o rosto sujo com o antebraço arranhado e levanta o martelo de novo. Ele não responde com insultos. Ele não tenta se defender. Ele responde com a mais pura e contínua obediência. Porque, quando o céu decreta a sentença de morte, quem tem os ouvidos abertos para a voz de Deus parece completamente insano, ridículo e fanático para quem tem o coração morto e apodrecido pelo mundo. O escritor de Hebreus captura a pulsação interna, o motor espiritual desse homem em Hebreus 11, versículo 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Preste atenção nessas palavras cortantes. Coisas que ainda não se viam. Esse é o gatilho absoluto da fé verdadeira. A tempestade apocalíptica ainda não existe. A poeira ainda sobe a cada passo firme no chão duro. As festas da cidade ainda varam a madrugada com música alta, banquetes imensos e embriaguez desenfreada. Mas o temor de Noé não precisa ver nuvens escuras ou raios rasgando o horizonte para existir e pulsar forte. Ele crê na palavra crua, pura e nua de Deus. Ele não sofre de paranoia histérica, ele não tem problemas mentais, ele sofre de lucidez santa. A lucidez que entende que a promessa de juízo de Deus é mais sólida e concreta do que o chão de terra que ele pisa todos os dias. Enquanto a arca sobe como um monstro de madeira gigante no meio do vale, a sociedade desce desenfreadamente no abismo da distração, da luxúria e do orgulho. E Jesus, em Mateus 24, versículos 38 e 39, expõe a tragédia oculta que destrói a humanidade sem disparar uma única flecha. Ele não acusa as pessoas primeiramente de cometerem assassinatos ou idolatrias bizarras. Ele as acusa de comerem, beberem e casarem. Comer é estritamente necessário para a biologia humana. Casar é uma dádiva divina instituída no Éden. O golpe fatal e silencioso mora em apenas 3 palavras devastadoras que saem da boca de Cristo. Eles nada perceberam. Esse é o câncer maligno da alma moderna. O problema não é pagar as suas contas.
O problema mortal é pagar as contas vivendo exatamente como se o Criador não existisse e não estivesse voltando. O problema não é construir uma carreira brilhante. O problema é construir uma carreira enchendo os bolsos enquanto o coração petrifica, gela e morre para as coisas eternas. É a mesmíssima armadilha operando hoje, na sua casa, na sua rua, no seu celular. Você acorda atrasado, responde mensagens acumuladas no WhatsApp, corre para o trânsito engarrafado. Interage dezenas de vezes nas redes sociais, assiste a vídeos curtos por horas para anestesiar a mente cansada. Ri de memes vazios, resolve crises no trabalho e, sem notar, de forma lenta e indolor. O alarme de emergência de Deus fica completamente no mudo. A martelada incansável de Noé perde a força na sua consciência. A voz do pregador vira apenas mais um conteúdo na internet. Você se adapta ao mundo. Você faz as pazes com o sistema que já está condenado ao fogo. E você continua comendo, bebendo e comprando, caminhando sorridente para o abatedouro espiritual. A construção gigante finalmente termina. A arca agora bloqueia o sol da tarde, lançando uma sombra fria sobre o vale. É um testemunho imenso, mudo e aterrorizante de madeira grossa e betume escuro. As pessoas passam pela estrada e sentem um calafrio inexplicável subindo pela espinha. Um desconforto mudo que elas tentam desesperadamente afogar bebendo mais vinho forte e gritando ainda mais alto nas praças para abafar a própria consciência. Porque a presença física, firme e visível de quem obedece a Deus de forma incondicional, irrita, fere e ofende profundamente quem decidiu amar o pecado e abraçar a rebelião. O dia fatal amanhece. Um dia igual a todos os outros nos últimos anos. O céu brilha claro. Os pássaros cantam nas árvores. Em Gênesis 7, versículo 1, Deus fala pela última vez antes da destruição. Não há mais nenhum projeto para finalizar. Não há mais nenhum aviso para pregar. Não há mais prazos de graça. O limite chega. Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Sinta o peso gravitacional dessa convocação final. Noé não arromba a porta da arca por desespero humano para se salvar do perigo. O próprio Deus o convida gentilmente e firmemente para dentro do refúgio. Noé fita os olhos nos céus, olha em volta para o mundo cego e barulhento pela última vez, e gesticula para sua família. Os passos dele se apressam sobre a rampa de madeira grossa. O coração do patriarca bate contra as costelas como um tambor de guerra. Os animais, conduzidos pelo dedo invisível do Criador, entram em fila indiana, formando um desfile surreal, milagroso e assombroso que deveria fazer qualquer homem com o mínimo de juízo cair de joelhos no chão de terra em arrependimento absoluto e pranto de choro. Mas a multidão ao longe apenas olha com uma curiosidade vazia, alguns coçando a barba, outros balançando a cabeça em reprovação, cegos até o último segundo. E então, o texto de Gênesis 7, versículo 16 solta a frase curta mais definitiva, pesada e aterrorizante da antiguidade. Então o Senhor fechou a porta. O próprio Deus, com a mão invisível da justiça inquebrável, gira a chave do juízo cósmico. Noé, lá dentro, não tem mais o poder para abrir e deixar um vizinho entrar. A multidão, lá fora, não tem a força necessária para arrombar a madeira selada por Deus. O tempo de paciência se esgota até a última gota. Por algumas horas tensas e silenciosas, o lado de fora continua exatamente igual. O vento sopra suave. Uma criança corre atrás de um cachorro.
Alguém volta a martelar o ferro na tenda do ferreiro. Um homem serve vinho fresco para o amigo na varanda. Eles respiram aliviados, dão risadas aliviadas e comentam que o velho louco finalmente se trancou na sua caixa gigante para morrer de inanição ou falta de ar. E a cidade finalmente terá paz sem o pregador do Apocalipse incomodando. Mas a porta já está trancada e selada com o selo do Altíssimo nos tribunais do céu. A história deles acabou. O relógio parou. A primeira gota de água bate forte no chão de terra seca. Levanta um pequeno sopro espiral de pó. Ploft. Depois outra gota. Um jovem levanta os olhos para o céu de repente acinzentado e franze a testa confuso. Uma mãe recolhe a cesta de pães apressada, resmungando sobre o tempo. Um homem de negócios, carregando tecidos, xinga em voz alta porque a chuva súbita vai atrasar a sua viagem para a cidade vizinha. Mas, em Gênesis 7, versículos 11 e 12, a Escritura não narra uma chuva de inverno. As comportas do firmamento não apenas pingam, elas explodem violentamente. O tecido azul do céu rasga no meio. O chão deforma, treme, convulsiona, racha. E as fontes das grandes profundezas arrebentam a crosta da terra de baixo para cima. Geysers colossais de água barrenta e fervente disparam para o alto, destruindo casas instantaneamente. O céu desaba sobre a humanidade em muralhas sólidas de água opaca e cinzenta. O pânico estraçalha a normalidade em questão de segundos. Não há tempo para arrumar as malas. Não há tempo para pedir perdão a Deus. Não há tempo para entender o que está acontecendo. Homens correm loucamente, trovejando os pés descalços na lama grossa que se forma num piscar de olhos. Crianças gritam por socorro enquanto são arrancadas dos braços dos pais pela correnteza brutal. A água atinge a cintura, depois o peito, arrastando carroças pesadas, quebrando ossos contra as pedras, engolindo os rebanhos inteiros. O ar se transforma em um caos asfixiante de berros agudos, madeira de casas estilhaçando e a água rugindo como um monstro solto. O homem forte que horas antes apontou o dedo e cuspiu no chão zombando de Noé agora mergulha na torrente barrenta e nada desesperado, com os olhos esbugalhados de terror, até o casco negro e impenetrável da arca. As unhas dele rasgam e sangram intensamente enquanto ele tenta escalar a madeira encerada com betume escorregadio. Noé! Abra! Noé, por favor! Misericórdia! Eu creio agora! Eu creio! Ele esmurra o casco ímpio até os ossos da própria mão fraturarem. Mas o som do punho quebrando contra a madeira maciça vem abafado, distante, patético e totalmente inútil. A água gelada atinge o queixo dele. Ele engasga. O pulmão dele queima por oxigênio e de repente enche de lodo escuro. Ele afunda rapidamente na escuridão furiosa. Ninguém mais zomba da santidade de Deus ali. O sarcasmo morre asfixiado quando o juízo começa. A arrogância intelectual é engolida pela fúria da água. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aponta o seu dedo soberano diretamente para este pesadelo histórico e diz, olhando nos nossos olhos: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 39. Jesus não desperdiça metáforas. Ele usa a água do dilúvio como a chave mestra definitiva para destrancar o mistério do fim. A sentença implacável se confirma no registro de Gênesis 7, versículo 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Somente Noé e os que com ele estavam na arca sobreviveram.
A água arrasta brutalmente os ímpios, os zombadores, os distraídos e os indiferentes para o fundo da morte. A arca preserva intactos e secos aqueles que têm uma aliança de sangue e fé com Deus. Entenda a dinâmica inquebrável, lógica e cristalina do texto sagrado aqui. Quando Jesus ensina no verso 39 que o dilúvio violentamente os levou a todos, ele define e carimba o sentido do verbo levar para toda a sequência do seu ensinamento escatológico. Os levados no dicionário de Cristo e no contexto de Noé não são os resgatados pelos anjos para a luz gloriosa do paraíso. Os levados são os criminosos cósmicos arrastados pelo juízo repentino para fora da terra. Eles são tirados do mundo vivo pela força do julgamento. E é munidos dessa lente assustadora, ensanguentada e pesada de juízo divino que nós viramos a página e voltamos a encarar o campo de trigo e a roda de pedra do moinho. Mergulhe de cabeça agora no coração de Mateus 24, versículos 40 e 41. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Essa imagem não flutua num vácuo inofensivo de teologia abstrata. O eco dos gritos abafados e da água afogando a humanidade de Noé ainda soa forte e alto no fundo dessa cena. Sinta o ambiente hostil do campo agrícola. O sol do Oriente castiga as costas curvadas. 2 homens seguram foices rústicas de ferro. O metal corta os feixes de trigo dourado com um som seco e constante. Zap, zap, zap. Um deles respira ofegante, sentindo a poeira queimar a garganta. O suor pinga da ponta do nariz e molha a terra seca. O outro homem trabalha lado a lado, a apenas 1 metro de distância. Os músculos dos braços dos 2 homens queimam e tremem exatamente do mesmo jeito. A aparência externa deles é perfeitamente idêntica aos olhos humanos. Eles limpam a testa suja de terra com as costas das mãos do mesmo jeito. O primeiro homem, por dentro, odeia o trabalho e odeia o dono da colheita. Sua mente ferve com inveja, cobiça por moedas de prata, fúria das dívidas acumuladas, desejo impuro contínuo por mulheres que não são a esposa dele. Ele não teme a Deus, ele apenas segue as regras sociais por covardia. Ele amaldiçoa a sua sorte em silêncio. O outro homem tem as mesmas mãos feridas de bolhas estouradas, mas a sua mente canta os salmos de Davi em profundo silêncio. Ele confia na providência. Ele ora pelos filhos a cada feixe cortado. Ele vigia a própria alma. Não há nenhuma aura mística brilhante ao redor da cabeça do homem fiel. Não há música celestial tocando ao fundo. A separação terrível que está prestes a rasgar e despedaçar a realidade se esconde silenciosamente debaixo do suor comum, da rotina exaustiva e da poeira da classe trabalhadora. Agora, a câmera da revelação corta para dentro de uma casa de pedra simples. O moinho manual pesado ruge contra o grão seco. 2 mulheres sentadas no chão de terra, frente a frente, com os joelhos quase se tocando. O trabalho é moer o trigo para o pão da família. A poeira branca e fina da farinha sobe pelo ar, cobre os cílios escuros, seca os lábios, gruda nos cabelos presos pelo véu. Os braços empurram a roda de pedra maciça num movimento circular que não pode parar. Uma rotina massacrante, rítmica, mecânica e hipnótica. Uma das mulheres murmura fofocas cruéis sobre a moral da vizinha que mora na outra rua. O coração dela é um poço vazio e escuro de amargura, vaidade, orgulho e egoísmo profundo. Ela acha que a religião dela a torna superior a todos na aldeia. A outra mulher empurra a mesma pedra, sentindo a mesma dor aguda nas juntas dos ombros, mas ela tem calos nos joelhos de tanto dobrar-se diante de Deus na calada da madrugada fria.
Ela empurra a pedra orando por força espiritual, confessando seus pequenos pecados diários, pedindo perdão e graça abundante. Externamente, elas dividem o mesmo espaço confinado, a mesma respiração ofegante, a mesma poeira flutuando na luz da janela. O mundo não vê absolutamente nenhuma diferença entre as duas. A liderança da sua igreja local pode olhar para as duas e não ver nenhuma diferença. Seus seguidores online não veem diferença nenhuma nas fotos postadas. Mas Jesus Cristo, que tem olhos como chama de fogo que varam o peito humano, afirma categoricamente que o rasgo eterno acontece exatamente aí, na intimidade da rotina invisível. A separação final de destinos não é entre o pagão devasso que mora longe e o crente engravatado sentado no primeiro banco. A separação brutal é entre dois íntimos. Entre colegas de trabalho. Entre familiares. É a lâmina invisível do juízo cortando sem santidade no exato meio da normalidade. A pergunta então grita dentro da sua alma, exigindo honestidade textual. O que é levado para onde? E a resposta agora cai sobre o nosso egoísmo teológico como uma bigorna de chumbo. No paralelo imediato e inegável do contexto que Cristo acabou de estabelecer. Ser levado não é flutuar gentilmente para a glória em roupas brancas brilhantes enquanto uma música suave e emocionante toca nos céus. Ser levado, segundo a matemática do dilúvio, é ser repentinamente engolido, sufocado e esmagado pelo juízo implacável. Exatamente assim como os zombadores impenitentes de Noé foram engolidos pelas águas da ira. O impacto avassalador deste texto não é descrever um desaparecimento secreto, silencioso e invisível que confunde os telejornais do mundo e deixa roupas dobradas nas camas. O impacto é a remoção violenta e punitiva de quem dormiu profundamente na própria iniquidade obstinada. Enquanto os pertencentes a Deus são preservados, mantidos vivos e deixados intactos na terra para herdar o reino purificado do Messias. Compreenda o choque. Esse exato texto, que milhares de pregadores usam superficialmente para acalmar a ansiedade das ovelhas de serem deixadas para trás. É, na verdade, na boca do Mestre, o canhão espiritual apontado diretamente para destruir a nossa hipocrisia diária. Ele está dizendo, não durma, senão a foice do julgamento te remove da terra. E se a sua tradição teológica ainda tenta lutar desesperadamente contra o contexto para proteger uma doutrina favorita. A própria Escritura Sagrada dobra a aposta e fecha as saídas de fuga em Lucas 17. Nos versículos 26 a 30 daquele capítulo, Jesus ataca a nossa incredulidade por dois flancos pesados. Ele não fala apenas do dilúvio de Noé, ele invoca a fumaça tóxica e o cheiro de carne queimada de Sodoma. O povo corrompido nos dias de Ló seguia a mesmíssima cadência mortal da geração de Noé. Eles compram na praça. Eles vendem mercadorias caras. Eles plantam vinhas produtivas. Eles constroem casas sólidas. E eles praticam as piores perversões morais que a mente humana pode conceber, tratando tudo isso como um direito inalienável. Mas no exato momento, na exata fração de segundo em que as sandálias de Ló pisam fora dos portões da cidade condenada, o céu muda de cor. Não chove água. Chove enxofre líquido e pedras de fogo derretido das nuvens. O ar queima os pulmões antes mesmo do fogo tocar a pele. O juízo de Deus aniquila tudo e todos sem deixar pedra sobre pedra. E então, mantendo a coerência assustadora do seu sermão, Jesus chega em Lucas 17, versículos 34 e 35. Trazendo novamente as mesmíssimas cenas de separação súbita para reforçar o ensino. Duas pessoas na cama durante a noite escura, uma tirada à força, outra deixada. Duas mulheres moendo juntas, uma tirada, outra deixada.
Mas aqui, no texto do médico Lucas, acontece o evento que sela a questão para sempre. Os apóstolos quebram o silêncio respeitoso. O sangue deles gela nas veias. A mente deles não entende a natureza dessa retirada agressiva. Em Lucas 17, versículo 37, eles fazem a pergunta exata que destrói a interpretação da fuga secreta e romântica. Eles olham para Cristo e perguntam com urgência no olhar: onde, Senhor? Onde eles são levados, Jesus? Onde eles são deixados? Qual é o destino geográfico ou espiritual dessas pessoas arrancadas da cama e do moinho? Se isso fosse um ensino sobre um arrebatamento secreto para as alegres bodas celestiais do Cordeiro, este seria o momento perfeito, o cenário ideal para Jesus dizer com um sorriso reconfortante: eles são levados para as mansões celestiais, ou para os braços amorosos do Pai nas nuvens, ou para a festa da Nova Jerusalém. Mas prepare o seu coração e olhe a resposta fria, obscura e brutal que sai da boca do Cristo glorificado. Ele fita os olhos arregalados dos discípulos, encerra a discussão e declara com uma autoridade que faz tremer os ossos: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Cadáveres mortos, apodrecendo no chão sob o sol. E abutres de asas negras rasgando a carne inerte com bicos sujos de sangue. Pense profundamente nessa imagem pavorosa. Você consegue, por algum malabarismo retórico, encaixar essa imagem horrível em uma celebração gloriosa e alegre no céu? Você consegue visualizar o resgate da igreja amada e lavada no sangue sendo comparado a um corpo morto servindo de banquete para aves carniceiras? É claro e evidente que não. Jesus está usando a linguagem inconfundível dos profetas antigos para descrever o campo de batalha, a linguagem de derrota pública, de juízo devastador, morte e maldição que os judeus conheciam tão bem. Ele está afirmando, sem margem para dúvidas, que quando a separação repentina chegar sobre a rotina humana, os que forem arrancados e removidos serão removidos como prisioneiros para a destruição judicial de Deus. Eles serão cadáveres espirituais e físicos sob a ira do Cordeiro. E os que ficarem, os que forem deixados no campo, no moinho e na cama, permanecerão seguros no meio da terra, vivos e protegidos pela graça. Assim como o velho Noé permaneceu respirando seguro no barco balançando e como o amedrontado Ló foi mantido vivo na cidade pequena fora da chuva de fogo. Não brinque com a falsa segurança das aparências exteriores, Jesus está alertando. A normalidade cotidiana está a um átimo de segundo de ser trucidada e estraçalhada pela manifestação retumbante do Rei dos Reis. Mas calma. Eu sei que o seu coração ferve de dúvida e conflito agora. A mente pergunta quase em desespero: a palavra de Deus não ensina o resgate glorioso da igreja? A Bíblia Sagrada não fala que nós, os vivos, encontraremos o Senhor nos ares, junto com os mortos ressuscitados? Sim. Ensina de forma grandiosa, majestosa e inquestionável em passagens como a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E, inclusive, no próprio sermão de Jesus. Poucos versículos antes, no mesmo capítulo, em Mateus 24, versículo 31, a esperança cósmica entra em cena como um trovão. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Preste muita atenção à mudança drástica, gigante e proposital de vocabulário e cenário que Jesus faz. Aqui nós temos anjos brilhantes e poderosos voando. Aqui nós temos a trombeta retumbante rasgando o silêncio do universo e acordando os mortos. Aqui nós temos um grandioso ajuntamento mundial de eleitos vindo de todos os cantos do planeta.
Aqui há poder absoluto, visibilidade cósmica e glória arrebatadora que todo olho vivo e morto verá. O resgate dos santos lavados pelo sangue não acontece escondido nas sombras de um campo agrícola silencioso do interior enquanto outro trabalhador nem percebe. Não acontece no canto escuro de um moinho de pedra onde só há duas mulheres. O erro teológico massivo, cego e perigoso é arrancar violentamente os versos 40 e 41 do seu contexto explícito do dilúvio e do juízo violento. E forçar, amassar e torcer o texto para que eles digam artificialmente a mesmíssima coisa que a trombeta celestial do verso 31. A Escritura é uma teia perfeita e não precisa de nossa ajuda humana para fazer sentido. Nós não precisamos sequestrar um versículo claramente focado sobre juízo e condenação repentina e torcê-lo metodicamente para defender a bendita esperança que a própria Bíblia já garante de forma rica, vasta e cristalina em outros lugares apostólicos. A beleza aterrorizante e o terror misericordioso do verdadeiro Evangelho se encontram de frente aqui. Jesus nos tira, de uma vez por todas, o falso direito de sermos cristãos preguiçosos, acomodados e confortáveis nas nossas cadeiras acolchoadas. O Senhor Jesus Cristo não está minimamente interessado em entupir o seu cérebro com calendários apocalípticos confusos, gráficos proféticos especulativos ou teorias conspiratórias sobre quem é a besta da semana. Ele quer revirar as tripas da sua vida espiritual e forçar você a acordar de um coma que você nem sabia que estava. Em Mateus 24, versículo 42, a conclusão do mestre cai como um golpe de martelo na mesa do tribunal. Ele não pede para calcularmos luas de sangue no céu ou alinhamentos planetários, ele ordena uma postura interna ininterrupta. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ele emenda logo a seguir com a parábola tensa do ladrão na noite obscura nos versículos 43 e 44. Por isso, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A ênfase completa de Cristo é de prontidão bélica. Prontidão ininterrupta. Lâmpadas cheias de óleo. Cintos apertados na cintura. Olhos esquadrinhando o horizonte. Mentes sóbrias. Entenda o diagnóstico real da sua alma hoje. O maior adversário da sua fé não é o ateu militante gritando na rua contra a Bíblia e xingando a igreja. O seu maior adversário é a sonolência maligna e doce da sua própria rotina diária. Você pode estar dentro da sua casa agora, lavando a louça suja do jantar, trocando a fralda do seu filho, trabalhando de forma exaustiva nas planilhas da empresa. E consumindo a fé digital em grandes quantidades, ouvindo pregações incansáveis online, lendo comentários bíblicos virtuais, curtindo frases cristãs no Instagram. E, no entanto, a sua alma interior ter se transformado em uma pedra fria, surda e impermeável à glória divina. Você não desafia Deus aos berros na rua, você não queima Bíblias em praça pública, mas o seu coração se acostumou silenciosamente com a ausência manifesta dele. O amor fervoroso do início virou gelo. A oração rasgada de madrugada virou uma repetição robótica e rápida antes de dormir, sem qualquer fome espiritual ou lágrima de arrependimento genuíno. Esse é o exato veneno radioativo que pairava no ar dos dias de Noé. O povo de Sodoma estava tão confortável em sua devassidão imunda, tão anestesiado pelo dinheiro e pelo prazer, que, em Gênesis 19, quando os anjos dizem a Ló para avisar a família e fugir porque Deus destruiria a cidade com fogo dos céus, a reação documentada dos genros de Ló é rir debochadamente na cara dele. Acharam que o velho estava caduco e contando uma piada fora de hora. O juízo de Deus sempre soa como uma piada de mau gosto, folclore e exagero mitológico para os ouvidos que decidiram amar mais o mundo do que a santidade. A carne odeia a ideia do juízo porque o juízo expõe a hipocrisia e encerra a festa do pecado.
Até mesmo o crente mais sincero vacila e fraqueja sob a pressão da normalidade. Gênesis 19, versículo 16 mostra, com uma honestidade brutal e constrangedora, o instante milimétrico em que a luz roxa da madrugada fatal estoura no horizonte e Ló, o único homem justo daquela metrópole do inferno, hesita. Ele empaca. Ele demora no meio da corrupção, olhando para as próprias propriedades, para os bens, preso no apego da vida confortável que construiu no meio da podridão. E o que o Deus 3 vezes santo faz? O texto diz que os homens celestiais agarram os braços fracos de Ló, da esposa e das 2 filhas com força física bruta e os arrastam para fora dos portões com violência redentora, declarando expressamente que fizeram isso porque o Senhor teve misericórdia dele. A salvação de Deus invade a inércia patética do ser humano. Ló foge correndo na direção das colinas. O fôlego queima na garganta. As pedras cortam as solas dos pés. A ordem severa e inegociável do anjo grita queimando nas costas dele: não olhe para trás em hipótese nenhuma. Não pare na planície. O fogo desce girando. O enxofre líquido apaga a Sodoma arrogante do mapa da história, derretendo ossos, casas, ouro e orgulho num piscar de olhos. Gritos alucinantes ecoam por meros instantes pelo vale escuro antes de virarem fumaça e cinzas espessas que sobem como a fumaça de uma fornalha. Quem ficou abraçado apaixonadamente à rotina profana foi brutalmente e permanentemente consumido pelo juízo de Deus e removido da face da terra. Quem foi deixado no lugar de obediência fora da zona de fogo, sobreviveu. A luz incandescente das Escrituras lança a sua espada contra as trevas na instrução final e magistral do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 a 6, confirmando e expandindo o sermão de Jesus. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pare de correr na roda do hamster da sua rotina, respire fundo e encare essa identidade sagrada no espelho. Filhos da luz. Filhos do resplandecente dia. Você entende profundamente o que isso significa para sua mente? A sua vigilância não é alimentada por ataques de pânico irracionais instigados por vídeos sensacionalistas de teorias da conspiração. A sua vigilância nasce da raiz do seu pertencimento ao reino de Deus. Você não vigia com os dentes trincados de terror de um servo escravo, tentando suar e convencer um Deus cruel a não te esmagar como um inseto. Você vigia com o coração ardendo em reverência, paz e obediência, porque a sua alma sabe que foi comprada pelo sangue derramado do Filho de Deus. E que você já não pertence de forma alguma à noite maldita que afundará inescapavelmente sob a ira justa do Cordeiro. O medo foge quando o amor perfeito expulsa as trevas. Mas o amor verdadeiro vigia a porta com a espada na mão. Mas o perigo ainda rasteja sorrateiro pelo chão da sua casa hoje, tentando morder o seu calcanhar. Talvez você ouça essa pancada contundente da palavra no seu espírito e imediatamente reaja com uma defesa de autojustificação orgulhosa e farisaica. Olha, eu não cometo os abusos asquerosos, grotescos e antinaturais de Sodoma. Eu não pratico as violências imundas, as traições sangrentas do tempo dos gigantes de Noé. Eu trabalho honestamente de segunda a sábado. Eu pago meus pesados impostos sem fraudar o governo. Eu tenho meu canal cristão no YouTube onde assisto a mensagem de Deus tranquilamente, deixo meu comentário respeitoso citando o pastor, dou meu dízimo. Eu sou uma boa pessoa. Esse aviso severo de condenação abrupta não é para mim. Cuidado!
Esse é o espelho distorcido que o inferno te oferece em uma bandeja de prata polida para anestesiar a sua alma de forma letal e irreversível. O perigo primário e sutil apontado pelos lábios santos de Jesus, o cerne da sua advertência sombria nos campos de trigo. Não é você de repente se tornar um assassino psicopata ou um idólatra pervertido. O perigo é você se tornar um mero fazendeiro indiferente ao seu Criador, ou uma simples moedeira de grãos mecânica e amargurada que esqueceu que a eternidade existe. Eles não estão fazendo sacrifícios a demônios na cena do moinho. Eles estão trabalhando para sustentar a biologia de seus corpos, mas o espírito lá dentro já morreu. A eternidade já não dita as suas escolhas, não molda a educação dos filhos, não refreia as línguas fofoqueiras, não pesa na hora do voto, não regula a ganância financeira. O pecado na sua vida passa a ser justificado, tolerado e varrido para debaixo do tapete. O arrependimento doloroso vira lenda do passado. O perdão recíproco não é mais liberado. A luxúria secreta e visual domina e governa através das telas cintilantes e das vitrines que você olha secretamente no modo anônimo online. O ódio irracional, disfarçado de zelo teológico ou político, governa as suas amargas discussões na mesmíssima internet abençoada que você também usa para pregar e ouvir louvores. Preste atenção a esta dualidade aterrorizante. Externamente, você é perfeitamente idêntico ao trabalhador do campo aprovado, a mão calejada e o suor honesto cobrem as aparências. Mas internamente, nos abismos invisíveis e solitários da sua consciência onde só o Espírito Santo pisa, o céu sabe e registra perfeitamente que a sua foice de trabalho move-se em absoluta rebelião fria contra Deus. Jesus te avisa por amor puro, antes que o machado da justiça perfeita e irretocável caia sobre as raízes da humanidade. Ele rasga sem cerimônia o véu perfumado da falsa paz agora mesmo, enquanto a imensa e resistente porta de madeira da arca ainda se encontra escancarada pelas mãos perfuradas por pregos romanos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A leitura bíblica responsável, madura e reverente do contexto original aponta o dedo firme e irredutível na cara do nosso achismo teológico moderno. Em Mateus 24, a pessoa que é subitamente levada é exatamente quem sofre o golpe fatal do juízo implacável. E o ato glorioso de ser deixado no campo, ser deixado na cama, ser deixado no moinho, neste específico e denso ensino escatológico de nosso mestre, não significa de forma alguma um abandono trágico e humilhante de crentes de segunda classe. Ser deixado significa e carimba a preservação vitoriosa, heroica e inabalável que o Pai faz com os seus eleitos fiéis. É ficar em pé, sustentado pela rocha da salvação, enquanto a terra e o céu tremem e chovem desastres divinos. É sobreviver à limpeza profunda e radical do mundo, e sair caminhando como Noé pisando firmemente em adoração no novo mundo verdejante e lavado de todo o mal. O texto sagrado, lido no fluxo sanguíneo do autor, desmorona impiedosamente o nosso egoísta conforto superficial de que a salvação cristã seja apenas um evento automático, mecânico, de decolagem coletiva ao som de harpas, como se as escolhas de santidade, de mortificação do ego e de pureza diária fossem irrelevantes para quem tem fé em Cristo. O que você faz com o seu corpo e mente importa eternamente. A verdadeira vigilância cristã não é uma teoria neurótica ensinada por um profeta sensacionalista. A verdadeira vigilância cristã cobrada por Jesus não exige que você fuja da sociedade pecadora, jogue fora todos os seus bens e equipamentos eletrônicos, mude-se para morar em uma caverna escura no meio do deserto, estocando enlatados e tentando adivinhar matematicamente e em pânico a data no calendário maia ou em códigos secretos na Bíblia. Não. A verdadeira e robusta vigilância cristã exige que você corajosamente santifique o próprio caos implacável da sua rotina na grande Babilônia moderna. A vigilância cristã encarnada é descer a pesada foice no campo secular trabalhando duro, enquanto, simultaneamente, o coração adora de forma inflamada o Rei que reina sobre o universo. É girar a pedra massacrante do moinho corporativo e familiar enfrentando o estresse e a dor,
enquanto intercede invisivelmente como um sacerdote pelos seus inimigos. É digitar freneticamente no teclado de um escritório sob pressão, ou trocar as fraldas da criança de madrugada com sono pesado, ou dirigir no caos urbano com a mente inteiramente iluminada e acesa na esperança e na expectativa viva e palpável do retorno estonteante e majestoso do Cordeiro que venceu o império da morte. Se, ao ouvir a dureza dessas palavras divinas penetrarem a barreira da sua alma, a sua vida espiritual parece ter funcionado há anos sob o frio e perigoso piloto automático de uma mera rotina mecânica vazia. Se os rituais não aquecem mais as lágrimas. Se você percebe que está vivo por fora mas espiritualmente semelhante a um cadáver no campo atraindo abutres. Pare. Preste muita atenção ao que acontece no poderoso e tangível reino do Espírito Santo agora mesmo, enquanto você ouve. Em Cristo Jesus, não existe diagnóstico final de condenação para quem clama em genuíno arrependimento. Em Cristo Jesus, a anestesia paralisante que te afoga na conformidade do mundo é curada pelas faíscas da sua palavra viva. Em Cristo Jesus, a morte interna, gélida e fétida da indiferença é engolida triunfalmente pela incontrolável vida ressurreta que fez uma pedra gigante rolar do túmulo no terceiro dia. O maravilhoso e violento Evangelho da Cruz não nos oferece apenas e cruelmente a tomografia da doença incurável da nossa alma caída. Ele não é um juiz insensível que lê a nossa condenação e vai embora. Ele é o próprio médico dos médicos, o guerreiro empunhando a espada da graça invadindo o leito da nossa morte moral, quebrando as portas de bronze das nossas justificativas fúteis e gritando a ordem soberana de ressurreição sobre os ossos secos de nossas vidas mornas. A mesmíssima boca santa e gloriosa que decreta com terror a vinda repentina do abalo destrutivo e a remoção fulminante e implacável do juízo sobre o campo e o moinho é, também e gloriosamente, a mesmíssima boca que sussurra com uma ternura de rasgar os céus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos pela carga do vosso próprio orgulho, e eu vos aliviarei. Ele não é apenas o grandioso e impessoal Senhor do juízo severo no trono branco. Jesus Cristo é, misteriosamente e maravilhosamente, a própria arca definitiva. Uma arca viva, pulsante, não feita de madeira que apodrece e betume que resseca, mas feita de carne incorruptível. Uma arca com a lateral ferida e rasgada pela lança maldita do soldado romano, abrindo permanentemente e amplamente a porta da salvação imerecida para que os pecadores sujos de lama, de orgulho e de mentiras entrem depressa e se abriguem da ira infinitamente justa e irrevogavelmente santa de Deus Pai contra as trevas do mundo. Fora do sacrifício perfeito e definitivo da cruz do Messias, a água suja e densa do inferno arrasta todas as nossas arrogantes filosofias intelectuais, despedaça todos os nossos méritos humanos mesquinhos, afoga irremediavelmente as riquezas financeiras acumuladas com egoísmo e desmascara toda e qualquer religiosidade morna como hipocrisia inútil no dia em que os livros de obras forem abertos e cada pensamento em lugares fechados e anônimos da internet for gritado dos telhados universais. Mas dentro do seguro e estreito esconderijo fornecido pelas feridas jorrando o sangue salvador de Jesus de Nazaré, existe um sólido e incontestável lugar de segurança que nem demônios, nem dilúvios e nem o fogo infernal podem destruir e invadir. A condenação não te acha abrigado ali, sob o sangue do Novo Testamento. A espada do julgamento não ataca o pescoço daquele que já morreu crucificado em Cristo, pela fé. O abutre apavorante não consegue rasgar a carne espiritual inquebrável de quem já está inteiramente vestido com a santidade, o perdão e o manto santo do Messias que pisa a cabeça da serpente. O sangue inocente do Cordeiro cobre completamente, eternamente e perfeitamente o campo e o moinho daquele que se humilha debaixo da poderosa e compassiva mão de Deus hoje, antes que a trombeta convoque e rasgue o céu. Você não tem o direito arrogante de acreditar que amanhã é um dia garantido para finalmente resolver a letargia de sua perigosa e fria dupla vida cristã. A vida não lhe pertence, e o tempo é escorregadio como a areia numa ampulheta. O glorioso sol brilhante pode estar raiando igualzinho nos dias em que você se esconde por trás da sua imagem polida,
tão normal e aprazível quanto o sol que brilhou dourado no exato dia pacato e silencioso em que o Senhor fechou pelo lado de fora a pesada porta na vida do patriarca Noé. A sua vizinhança, o trânsito da sua metrópole, as luzes de LED das ruas iluminadas e as notificações constantes das suas redes sociais brilhando freneticamente não vão, e nunca poderão, emitir alarmes, sons e avisos cósmicos que divulguem com antecedência no calendário mundano a explosiva invasão da corte do trono celestial do Criador. Não ignore a opressiva e benéfica pressão espiritual apertando o seu peito nesse exato instante. Ela é o Espírito de Deus lutando fervorosamente contra o império das trevas dentro de você, alertando que o perdão absoluto está estendido agora, enquanto durar o dom da graça, mas que a paciência tem a medida de justiça estabelecida nos céus e o relógio da contagem regressiva da humanidade marcha de forma inexorável e irrevogável para a condenação eterna. Portanto, perante a gravidade extrema destas palavras divinas ressoando sobre Mateus 24, e escavando o fundo do seu próprio entendimento, não há mais lugar confortável para neutralidade ou desculpas esfarrapadas em sua teologia ou na sua rotina secreta de pensamentos vãos. O Senhor declara e decreta a advertência brutal que divide os mortos dos vivos, os filhos do julgamento severo e os herdeiros gloriosos do reino purificado. Vigiem. Fiquem totalmente alertas na trincheira contra as tentações invisíveis do egoísmo crônico, contra as armadilhas perversas da apatia mental da modernidade. Não brinquem de atuar ou encenar uma fé mecânica que ousa dizer amém para Jesus Cristo, e depois se alimenta insaciavelmente das migalhas de pecado sujo sem nunca demonstrar qualquer fruto vibrante de purificação contínua do coração endurecido e perverso de antigamente. Abandonem de vez a vaidade fatal de se acharem sábios ou blindados pelo acúmulo superficial de conhecimentos sem qualquer prática humilde da compaixão e santidade nas encruzilhadas triviais da própria jornada, pois onde falta o azeite autêntico, há um zumbido letal da indiferença mortal anunciando silêncios aterradores. Vocês são categoricamente e irrevogavelmente proclamados pelo sacrifício sangrento da cruz de Jesus como sendo inteiramente os filhos escolhidos da maravilhosa luz resplandecente do Pai. Portanto, não hajam, não durmam, não descansem as armaduras brilhantes como servos rebeldes da noite eterna que serão subitamente arrastados pela torrente irreversível do furor da justiça santa de nosso Deus Santo no derradeiro grande dia. Se neste exato batimento de seu frágil coração a consciência te condena pelos abismos escuros formados pelo longo e traiçoeiro adormecimento na conformidade inerte do falso mundo, se a vida pesada tem massacrado e esmagado sistematicamente toda e qualquer alegria viva na divina esperança em seu coração atribulado, abandone o fingimento sem utilidade no exato instante e desmorone perante o altar da misericórdia celestial. Corra desesperadamente, com toda a urgência do anjo que arrancou à força os hesitantes pelo braço, para refugiar a alma rasgada, exausta e manchada no abraço incondicional de Jesus Cristo. Não busque mais justificar com teologia os próprios fracassos mesquinhos. A misericórdia sublime, redentora e vasta como os imensos oceanos, que perdoa por completo, mas julga de forma retumbante no último dia, clama poderosamente hoje para libertar as algemas do cativeiro de apatia, restaurando o amor original. Não aceitemos viver paralisados e submersos nos frios pesadelos e infindáveis medos escatológicos destrutivos daqueles cegos que rastejam e vagam atordoados ignorando completamente para onde a majestosa soberania dos céus aponta a coroa da história inteira da criação humana. Levantem-se do pó com uma inabalável expectativa formadora, radiante e ardente e carrega, marcante na essência inconfundível de toda a sua postura moral na terra, a assinatura de posse e amor infinito do próprio Rei da Eternidade. Para que quando a abóboda celeste se fender pela trombeta trovejante, e o Rei dos Reis pisar vitorioso na terra para expulsar todo o resquício sombrio das potestades da revolta com o mero sopro divino, você nunca seja enquadrado entre a multidão daqueles que brincaram de Deus até ver os abutres descendo. Mas você seja, indubitavelmente e gloriosamente encontrado fiel, inquebrável na convicção,
inegociável na vigilância viva do Espírito e irremovivelmente deixado, enraizado com glória para adentrar livremente na nova e triunfal Jerusalém resplandecente perante a face de Cristo por todo o milênio sem fim. Amém.